Eu quero ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João. Por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Vamos ler o capítulo de número 1. João, capítulo 1, eu quero ler os versículos 35, 36 e 37. Então vamos lá, João 1, 35 diz assim: e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para a gente pensar a respeito de um assunto que se desenrola nesses versículos aqui. Então vamos lá, João 1, 35 a 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos de João Batista. E vendo passar a Jesus, disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e, deixando-o, seguiram a Jesus. Versículo de número 38 a gente termina. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles responderam: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Nós queremos te seguir. Muito bem. Eu queria pensar com os irmãos, já que hoje é um culto de evangelização, de missões, pensar sobre o que é necessário para que nós tenhamos uma evangelização eficaz. O que seria uma evangelização eficaz? Uma evangelização que de fato e de verdade leve pessoas a seguir Jesus. Leve pessoas de forma prática a levantar a mão e aceitar Jesus. Leve pessoas a se submeter ao discipulado. Leve pessoas a se submeter ao batismo nas águas. E leve essa pessoa a se submeter à integração com a igreja através da ceia do Senhor. Então, o que é que faz com que a nossa evangelização se torne uma evangelização eficaz? Ou seja, uma evangelização que dê resultados, uma evangelização frutífera, uma evangelização que desdobre-se em produtividade real, uma evangelização que gere crescimento e expansão na igreja e no reino. Bom, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma verdade que está descrita aí. A verdade é que João Batista, ele por 2 vezes, ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vez, eu queria que você lesse comigo, está em João 1, 29. Em João 1, 29, é o primeiro momento que João Batista diz a respeito de Jesus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que diz João 1, 29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele. E João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este texto de João 1, 29, ele fala do primeiro momento. Ele fala da primeira vez que João Batista identifica Jesus e diz a respeito de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que João Batista, ele vai fazer isso num segundo momento. E este segundo momento mostra uma eficácia no apontamento que João faz sobre Jesus. Ou seja, nesse primeiro momento de João 1, 29, João Batista anuncia Jesus, mas esta anunciação,
esta proclamação, esta pregação não gera resultados práticos. Por quê? Depois de João 29, nenhum dos discípulos de João ou das pessoas que estão ali ao redor, na plateia daquela cena, ninguém passa a seguir Jesus. Mas João vai repetir essa declaração, ou seja, ele vai dizer de novo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com paciência, eu preciso contar com a sua paciência. Abra aí João 1,36. Em João 1,36, o João vai dizer novamente, João Batista, vai dizer novamente que Jesus é o Cordeiro de Deus. Olha o que diz João 1,36. E vendo Jesus a passar, podemos até dizer aqui, e vendo novamente Jesus passando, ele repetiu, ou ele disse uma segunda vez. O que é que João Batista diz aí no versículo 36? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que olha o que acontece no versículo 37. No versículo 37 que vem a chave aqui da nossa palavra, que é o seguinte: e 2 discípulos ouviram-no dizer isso. E o que é que esses discípulos fizeram? Seguiram Jesus. Vejam algo interessante aqui. Em João 1,29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ninguém deixa João e ninguém da plateia passa a seguir Jesus. Mas um tempo depois, João Batista repete a mesma pregação, a mesma fala, o mesmo discurso. Ele fala de novo aquilo que ele já tinha falado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no versículo 36. Aí no 37, imediatamente, essa segunda evangelização de João é eficaz, porque no versículo 37, 2 discípulos do próprio João deixam João e começam a seguir Jesus e se interessar por Jesus. Inclusive Jesus para e diz: o que vocês estão querendo? E eles querem saber mais, onde o Senhor mora, quem são seus pais, o que o Senhor faz. A gente quer compreender melhor e se relacionar com o Senhor. E aqui nós temos 2 perfis de evangelização. Uma evangelização não eficaz e uma outra evangelização eficaz. E a pergunta que nos vem, a reflexão que nós precisamos fazer, e o culto de missões, ele serve para a gente suspender um pouco as nossas próprias buscas e buscarmos um pouco a respeito do reino de Deus. Eu sei que enquanto nós buscamos do reino de Deus, Deus cuida de nós. Então será que a gente pode deixar de preocupar-se um pouco agora com a conta que vai vencer amanhã, com a consulta que está marcada, com a reunião, no meu caso como advogado, com a audiência que eu vou ter que fazer essa semana, com o despacho que eu vou ter que responder do juiz? Será que a gente pode nesse momento suspender isso e procurar pensar um pouco sobre o reino de Deus? Pode. E ao fazermos isso, nós não seremos abençoados? Seremos, porque a Bíblia diz: aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas Deus vai acrescentando. Então, enquanto estamos pensando sobre evangelização, enquanto estamos pensando sobre missões, Deus está cuidando de nós. Amém? A pergunta que vem, então, é a seguinte: por que é que uma evangelização é ineficaz e outra evangelização é eficaz? Bom, aí nós teríamos um seminário para tentar responder, Porque é muito difícil você responder isso de bate-pronto. Mas eu queria sugerir 4 situações, 4 formas, 4 procedimentos que tornam um evangelismo eficaz. 4 circunstâncias, 4 quadros que pintam uma evangelização eficaz. Quando que a evangelização é eficaz? Em primeiro lugar, quando aquele que trabalha na evangelização, antes
de se empenhar em evangelizar, se empenha em ter um conhecimento pessoal com Jesus. Eu queria te fazer observar isso no texto sagrado. Olha só, por gentileza, abra aí João 1,31. Nesse texto nós vamos ver que na primeira vez que João Batista tentou evangelizar, o João Batista, ele ainda não conhecia Jesus. Ou seja, ele não tinha conhecimento pleno de Jesus. E quem é que diz que João Batista não tinha conhecimento de Jesus? Não sou eu, não são os teólogos, não são os estudiosos da Bíblia, nem você quem está dizendo, ou o ministério. Quem diz isso é a Bíblia. E eu queria deixar a Bíblia falar aqui um pouquinho para que a gente aprenda junto. Olha só, versículo 31 diz assim: e eu não o conhecia. Veja que o João Batista, ele está falando aí que ele não conhecia Jesus. Ele vai repetir isso no versículo 33. Dá uma olhada aí, João 1,33. Diz assim: eu não o conhecia. Se a mídia puder acompanhar, 33 agora, João 1,33. Eu quero que você pense aí do 31 e do 33, essa expressão que João fala: eu não o conhecia. Ou seja, João Batista confessa que ainda não tinha um conhecimento pessoal com Jesus. Ele confessa que ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Então, quando ele faz a primeira evangelização, ele está baseando-se no discurso que ele poderia fazer, mas um discurso sem a vivência. Ele fala de Jesus, mas não tem ali a experiência, não tem ali algo que vem de dentro, é algo que vem apenas da mente, algo que vem apenas do raciocínio, da lógica. Mas no segundo momento que ele vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já tinha tido um conhecimento pessoal com Jesus. E aí, a segunda vez que ele evangeliza é eficaz, e a primeira vez é ineficaz. E o que é que mudou da primeira para a segunda vez? É que entre a primeira e a segunda, João Batista teve uma experiência pessoal com Jesus. E a experiência pessoal gera um evangelismo, uma evangelização, uma missão eficaz e com resultado para a glória do Senhor. É claro que João Batista, eu anotei aqui, conhecia Jesus como seu primo. Ele conhecia Jesus como seu primo. Talvez ele tivesse jogado bola com Jesus. É claro que ele conhecia Jesus como filho de Maria. Em alguns momentos ele visitou Jesus e Jesus o visitou. É claro que ele conhecia Jesus como uma promessa do Antigo Testamento, porque João, apesar de morar nas montanhas, ele era pertencente ao grupo dos essênios, e os essênios eram exímios estudantes da Torá, da lei do Antigo Testamento. Então João conhecia Jesus no aspecto de Jesus ser uma promessa do Antigo Testamento. João conhecia Jesus como aquele de quem Deus já falara para João que iria se manifestar. João sabia que um dia o Messias se manifestaria, e nesse aspecto João conhecia Jesus. João conhecia Jesus também a partir de uma perspectiva que Deus falou isso para ele. Falou assim: eu vou te revelar o Messias. E quem vai ser o Messias? Aquele sobre quem você vê que vai descer o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai permanecer. Esse é o Messias. Então, nesse aspecto, João já conhecia Jesus, mas João não tinha ainda tido a sua própria experiência com Jesus. E aí, no dia do batismo, o João vai ter uma experiência tremenda. Ele vai dizer, antes de batizar Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma evangelização vazia, não gera resultado.
mas depois ele batiza Jesus, e quando ele batiza, ele vê que Jesus é mais do que o primo dele, ele vê que Jesus é mais do que o filho de Maria, ele vê que Jesus é mais do que o garotinho que ele jogava bola, ele vê que Jesus é o Verbo de Deus encarnado, é o Messias encarnado de fato e de verdade. Quando João batiza Jesus, ele vê Jesus saindo das águas e ele vê o céu se abrindo e o Espírito de Deus descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Ele vê também quando uma voz troveja do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Aleluia, glória a Deus. Depois dessa experiência, o João se prostra diante de Jesus, reconhece Jesus, e aí, quando ele vai falar de Jesus, ele fala de Jesus com propriedade. Uma coisa é evangelizarmos a partir das nossas capacidades de elucubração. Uma coisa é evangelizarmos a partir de sermões bem organizados e bem ajustados. Uma coisa é evangelizarmos através de ações sociais e puramente sociais. Outra coisa é evangelizarmos tendo cada um de nós passado e experimentado, aleluia, o relacionamento pessoal, próprio, personalíssimo, subjetivo e íntimo com Jesus. Daí a gente não vai falar de Jesus em tese, a gente não vai falar de Jesus a partir do que as letras falam dele. Nós vamos falar a partir do que os nossos olhos viram, do que os nossos ouvidos ouviram, do que o nosso coração sentiu, da transformação que a nossa alma viveu. Nós vamos falar de dentro para fora. A nossa palavra terá peso, a nossa evangelização terá peso, e ela naturalmente gerará resultados para a glória do Senhor. Diga comigo: a evangelização eficaz deve ser precedida por um conhecimento pessoal de Jesus. Eu preciso conhecer pessoalmente Jesus. Eu preciso entender que Ele é o Messias. Eu preciso entender quem Ele é. E aí, quando eu compreendo Jesus, aleluia, oh glória, oh glória, aí então eu falo dele. Eu falo de Jesus com naturalidade. Eu falo de Jesus com tranquilidade. Eu falo de Jesus com harmonia. Eu falo de Jesus com sosseguidão na minha alma. Eu falo de Jesus e as minhas palavras ganham sentido, tanto para mim quanto para aqueles que estão me ouvindo. Existem dois tipos de pregadores: o pregador que nunca teve um encontro pessoal com Jesus, que ele é bom teólogo, ele é bom contador de história, ele é bom articulador de ideias, mas ele não traz uma mensagem carregada de Jesus. E existe o pregador que é o pregador eficaz. E o pregador eficaz é aquele que tem uma experiência com Jesus e fala o que é que Jesus fez na sua vida. E quando ele vai falando o que Jesus fez na sua vida, naturalmente ele vai atingindo outras vidas também. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz. Aleluia, abra a tua boca e dê uma palavra de adoração, de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É interessante que em Atos 19, de 13 até o 16, conta a história ali dos filhos de Cefas. Essa história se passa na cidade de Éfeso. E os filhos de Cefas, eles vão expulsar demônios de uma pessoa. E quando eles vão expulsar os demônios, eles não têm ainda um conhecimento de Jesus. E eles vão expulsar, e eles expulsam assim: nós expulsamos vocês, os demônios, pelo Jesus que Paulo prega. Aí os demônios ficaram olhando para a cara deles assim, porque demônio não gosta de ser chamado de otário, não. Se você tirar um demônio de otário, ele reage para cima de você. E eles quiseram tirar os demônios. Nós expulsamos vocês pelo Deus de Paulo, pelo Jesus que Paulo prega. Os demônios começaram um a olhar para o outro e falaram assim: peraí, a gente conhece Jesus e a gente conhece Paulo, mas esses cidadãos aí,
a gente não conhece. E o texto fala sobre o que? Os irmãos lembram? O texto diz que o endemoniado foi para cima dos filhos de Sevas, e os filhos de Sevas apanharam e saíram nus. Imagina você ir expulsar um demônio e de repente o demoniado te bater e você sair pelado correndo na rua. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse texto. A gente às vezes esconde isso porque nós damos sempre para a Bíblia uma polidez na nossa fala, no nosso discurso, mas é isso que o texto diz. Eles foram envergonhados porque eles quiseram pregar Jesus, libertar pessoas, evangelizar sem ter um conhecimento pessoal com Jesus. É um evangelismo ineficaz, diferente da mulher samaritana, a mulher de João 4. Ela não fez curso de teologia, ela não leu completamente o Antigo Testamento, ela não teve na FAESP ou no ITEB, ela não fez o básico, o médio, ela não fez o avançado, ela não validou o avançado na Metodista, no Mackenzie, ela não fez pós-graduação, ela não era uma igrejeira assídua, mas ela teve uma experiência com Jesus no Poço de Jacó. E quando ela entrou na cidade, ela disse: venham e vejam aquele, aleluia, que é o Messias, que é o profeta, e que conheceu tudo a meu respeito. Venham e vejam aquele que dá água, uma água que não acaba, que sacia a sede da alma, que traz de fato e de verdade resposta para as grandes questões da vida. Venham e vejam. E diz o texto que a cidade inteira foi lá ouvir Jesus. E depois que a cidade teve um contato com Jesus, a cidade voltou-se para ela. E a cidade disse para ela: nós viemos pelo que você disse, mas agora nós mesmos podemos dar testemunho de quem Ele é. Ele é o Messias. Ele é o Messias e Ele é o Messias. A nossa oração é para que cada um de nós tenha uma experiência pessoal com Jesus. Porque se nós tivermos uma experiência pessoal com Jesus, aleluia, a nossa evangelização se tornará eficaz. Você quer uma experiência pessoal com Jesus? Levante a sua mão. Aleluia, levante a sua mão. Levante a sua face e diga para Ele: eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer intensamente. Aleluia, eu quero conhecer a Tua glória, eu quero receber a Tua glória, eu quero receber o Teu poder, eu quero receber a Tua unção, eu quero receber a Tua graça, eu quero receber a Tua misericórdia, eu quero, Senhor, receber as Suas revelações, eu quero, aleluia, me inteirar do Senhor. E aí então eu vou evangelizar com grande facilidade, com grande facilidade e com grande facilidade. Agora, em segundo lugar, o trabalho de evangelizar consiste em apresentar Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como é que o trabalho se transforma num trabalho eficaz? É ofertando Jesus como aquele que arranca o pecado do mundo. O maior dos ministérios de Jesus é ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus deve ser apresentado como o cordeiro que arranca o pecado. A palavra cordeiro aqui é a palavra grega aminos. E aminos quer dizer o cordeiro que serve. É a mesma palavra para talian em hebraico. É um cordeiro que serve. Ou seja, nós precisamos, no processo de evangelização, apresentar Jesus como aquele que é o cordeiro que veio servir, e o seu serviço primariamente é retirar pecado. Jesus veio retirar pecado. É isso que ele veio fazer. Ele veio retirar pecado. Aleluia, glória a Deus. É interessante isso. Eu tive agora, irmãos, pela misericórdia de Deus, Deus cumpriu uma promessa que Ele tinha me feito há muitos anos, que era me levar para pregar fora do país. E eu tive a oportunidade de pregar lá em Portugal, na Europa. E eu preguei em várias igrejas lá. E o que a gente vê? Por exemplo, em Portugal, uma presença evangélica, mas a presença evangélica lá é de 3% só. O restante é catolicismo, e lá é um país muito católico mesmo, e também outras religiões. E uma das
Um dos erros que eu percebo que algumas pessoas cometem lá é querer ofertar Jesus a partir da perspectiva daquele que vai resolver o problema socioeconômico. E nesse sentido, Jesus ele é desprezível na Europa. Ele é desnecessário na Europa. Deixa eu dizer uma coisa. O euro ele é muito forte. Eu não tinha ideia disso. De verdade, eu sempre me achei assim, estudado e tal, mas viajar é bom porque oxigena a sua mente, você cresce em todos os sentidos. Quando eu desci do avião, no aeroporto de Lisboa, eu percebi a força do euro, que eu não tinha ideia. Eu fui, meu amigo ia me pegar lá no aeroporto, e antes dele me pegar, eu fui num café do lado, assim, para esperar ele, que eu estava lá fora, né, do aeroporto, eu não sabia como que funcionavam as coisas ali, fui para o café. O café era uma loja da Starbucks. Sabe essa loja da Starbucks que tem no shopping? Então, lá no shopping aqui, você paga 30, 40 reais num café, 28 reais num café. Lá, eu paguei 40 cêntimos, 40 centavos de euro. Eu percebi, eu digo, o euro é muito forte. Quando eu entrei no carro do meu amigo, a gente pegou o pedágio. O pedágio é 16 cêntimos de euro. 16 cêntimos de euro é muito barato, entende? Baseado num salário mínimo de 850 euros, que uma pessoa mais simples lá pode ganhar. É possível você comprar um carro lá por 300 euros, um carro de 20 anos. Uma pessoa que trabalha um mês, ela já compra um carro de 300 euros, e eu andei em carros lá de 300 euros, e são muito bons, obrigado. Esse meu carro que está aí fora, ele custa lá mais ou menos uns 500 euros, você pode comprar esse carro meu aí, né? Então você trabalha um mês, já compra um carro desse daí, tranquilamente, que é um Fiatzinho Ideia, que eu tenho 2012, 2013. Então vejam só, o euro é muito forte. Você pode alugar um apartamento, T1, T2 ou T3, com um dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios, por 200 euros. Tem um irmão nosso, do nosso setor, que mora lá, num apartamento de 3 dormitórios, ele paga 300 euros, 250, 300 euros. Entende? Então não adianta você chegar lá e ofertar Jesus como aquele que vai resolver o problema econômico. Por quê? Porque o problema econômico lá está resolvido. Mas tem uma coisa que o euro não resolve. Tem uma coisa que a libra esterlina não resolve. Tem uma coisa que o dólar não resolve. É o problema do pecado. Aleluia. E aí, Jesus deve ser apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a maior bênção que Jesus pode nos dar? Não é nos dar carro, não é nos dar casa, porque essas coisas nós podemos herdar da família. Essas coisas, se você casar bem, você pode receber do seu cônjuge. Essas coisas, se você jogar na Mega Sena, você pode ganhar. Mas tem uma coisa que você não pode receber por nenhuma outra fonte, a não ser pelo sangue de Jesus. É o perdão dos pecados. É o perdão dos pecados. A maior de todas as bênçãos, a maior de todas as virtudes é que Jesus perdoa pecados. Levante a sua mão, por gentileza. Quantos perdoados nós temos aqui? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a sua boca. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia, Jesus perdoa pecado. Não interessa se você cometeu um pecado mais indizível, mais vergonhoso, mais impronunciável que exista. Não importa. Jesus é poderoso para perdoar os pecados. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, Jesus estava representado no Cordeiro tirando pecados. Ele está representado lá em Gênesis 3, 21, quando o cordeiro é morto para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ele é representado no cordeiro oferecido por Sete, por Abel, por Enos, por Enoque, por Noé, por Abraão, Isaque e Jacó, para a expiação dos seus pecados e de suas famílias. Ele é representado no cordeiro que morre no lugar de Isaque, em Gênesis 22. Ele é representado no cordeiro da Páscoa,
de Êxodo capítulo de número 12, ele é representado e ele é profetizado em Isaías 53, 7, quando diz: ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca, e como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, então ele verá a posteridade, e ele prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quer dizer, Jesus, ele está no Antigo Testamento profetizado, ele está ilustrado, ele está representado, ele está tipificado. Mas no Novo Testamento também, João aponta para ele e diz aí: eu tenho uma mensagem sobre ele. Ele é a figura mais importante do universo. E se eu tenho uma coisa que eu posso falar dele, é que ele veio tirar o pecado da humanidade. É interessante, irmãos, que na hora que Jesus vai nascer, o Gabriel vai falar com Maria. E o Gabriel vai dizer assim para Maria: ele vai arrancar o pecado do seu povo. Então, como é que a gente tem uma evangelização eficaz, de fato, de verdade? Não é quando a gente evangeliza dando carro, casa, melhorando socialmente. Eu não estou dizendo que não deva fazer isso. A igreja também é um braço, é uma agência de transformação social, sem dúvida. Mas não é isso que torna o evangelho eficaz. O evangelho é eficaz quando a gente oferta Jesus como Jesus deve ser ofertado. E Jesus deve ser ofertado como aquele que tira pecado. Que tira pecado. E que tira pecado. Aleluia. Diga comigo: uma evangelização eficaz deve ser feita por alguém que teve um contato pessoal com Jesus. E que aceita, diga que aceita apresentar Jesus como aquele que arranca pecado. Fala para o seu vizinho: vizinho, você tem pecado, Jesus arranca o seu pecado. Fala para as pessoas que trabalham com você: você tem pecado, Jesus arranca o seu pecado. Fala na rua: você tem pecado, mas Jesus arranca, Jesus tira. E Jesus lança no mar do esquecimento, e ele diz: nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia, 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 aleluia. Eu me sinto perdoado por Jesus.